Oi, para você que não me conhece, eu me chamo Mirna e aqui nesse canal eu compartilho a minha jornada como uma ex-testemunha de Jeová, meu processo de despertar e tudo que eu venho aprendendo ao reconstruir minha vida após abandonar essa seita de autocontrole. Hoje eu gostaria de destrinchar, de comentar sobre um vídeo que tá rolando aí nas redes sociais. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem. Como você lida com os apóstatas? Eu quero responder essa pergunta de um viés das ciências comportamentais, que são coisas que eu gosto de estudar bastante e pode ser que te ajude a enxergar isso com uma ótica diferente. Eu vejo os apóstatas como pessoas que estão machucadas com outras pessoas e acabam descontando isso em Jeová. Mas em qual sentido? Em falar mal da organização, em criar canais, sites, justamente para ficar tentando acabar com a imagem da organização de Jeová. E muitas das vezes isso poderia ser resolvido com uma simples conversa. Sabe, se você teve um problema com alguém dentro da organização, você deve conversar com essa pessoa. Sempre se lembrando que a organização de Jeová ela é perfeita, mas nós seres humanos somos imperfeitos. Então sempre vai ter discussões, sempre vai ter brigas, fofocas. Isso é natural do ser humano. O problema é quando você desconta isso em Jeová, em Deus. Porque a partir do momento que você está tentando destruir a imagem da organização, você está indo contra Jeová. Então a gente tem que sempre se lembrar que quando nós temos um problema, a gente tem que procurar essa pessoa. E como que eu faço para lidar com esse tipo de pessoa? É óbvio que eu sigo as orientações da Bíblia e da organização, em não ficar procurando por esse tipo de conteúdo, não ficar dando corda para essas pessoas. E quando elas começam a tentar envenenar a mente de outras pessoas, eu bloqueio. E também, sempre que eu tenho alguma dúvida pessoal, eu procuro o site jw.org, que lá é o site mais confiável. Por quê? Todas as respostas estão baseadas na Bíblia, na neurociência, na ciência, na biologia. Então, assim, é um conteúdo riquíssimo que eu confio demais. E você também deveria confiar. Ao invés de você ficar procurando conteúdos de pessoas que estão criando com base no próprio entendimento delas e com base nas cicatrizes que elas tiveram com outras pessoas, você deveria procurar no que Deus está falando com você. Então sempre procure em fontes seguras e não dê ouvido para essas pessoas, porque são pessoas que estão machucadas com outras pessoas. Isso só faz mal para elas, mal para o espírito delas e mal para outras pessoas também que às vezes estão enfraquecidas espiritualmente e acabam caindo nessas conversas. Cuidado e não fique com raiva dessas pessoas, nem com mágoa, ore por elas e deixe que Jeová tome conta no grande dia. Então, gente, assim, aparentemente não temos muitas informações sobre esse rapaz do vídeo. O que se sabe sobre ele é que ele é um criador de conteúdo na internet, um criador de conteúdo aqui na internet. Ele cria vários vídeos falando sobre como é ser uma testemunha de Jeová e tudo mais, né? A rotina, enfim. Nesse vídeo, como vocês puderam reparar, ele responde essa pergunta, né? Como que ele lida com apóstatas? E assim, eu achei esse vídeo um pouco problemático, tá bom? E eu vou dizer o porquê que eu achei esse vídeo problemático, tá? E já vou adiantando que aqui nesse canal eu dou a minha opinião. E nesse canal eu dou a minha visão, eu dou a minha opinião sobre determinado assunto. Alguns assuntos que eu abordo aqui, eu pesquiso, eu vou atrás, eu estudo para poder falar com mais propriedade para vocês, tá bom? Eu trago aqui as referências, trago aqui as provas, tá bom? As evidências de tudo que eu falo nesse canal, tá? Só que hoje o conteúdo ele vai ser um pouco diferente, tá bom? Hoje eu quero comentar, especificamente dar a minha opinião sobre esse vídeo, especificamente, que nós acabamos de assistir. Eu vou comentar a respeito desse vídeo pelo viés racional, pelo viés do meu raciocínio lógico, tá bom? Gente, eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham aqui também acompanham o canal do Pioneiro Oficial. Eu também acompanho o Pioneiro Oficial, tá bom? E acompanho também o Adriano. Acompanho também outros canais aqui, colegas que também falam, né, expõem essa organização, que é uma organização bem duvidosa, né? Mas o viés do qual eu quero falar aqui não é voltado para a Bíblia, tá bom, gente? Não é voltado para a Bíblia. Hoje não. Hoje eu quero dar a minha opinião, a minha visão
por um viés racional da coisa, tá bom? Gostaria de deixar isso muito claro aqui hoje, tá? Então, como vocês viram, né, o vídeo desse rapaz, ele já começa falando o seguinte, que ele estuda ciências comportamentais. Assim, você estudar ciências comportamentais é importante, né, para quem se interessa sobre esses assuntos, sobre comportamento humano, é até interessante. Mas eu acho que isso que ele fala é uma falácia, tá? Eu já vou começar falando isso, que o fato dele estudar ciências comportamentais não justifica o que ele vai falar logo em seguida. E mais à frente vocês vão entender o meu raciocínio aqui nesse vídeo, tá bom? Depois ele fala assim: eu vejo os apóstatas como pessoas que estão machucadas com outras pessoas e acabaram descontando isso em Jeová. Então aqui ele fala isso, que ele vê os apóstatas como pessoas que estão machucadas com outras pessoas e acabaram descontando isso em Jeová. Então aqui ele inclui vários grupos de pessoas, porque assim, na religião das Testemunhas de Jeová, a partir do momento que você é desassociado, você já é considerado um apóstata, tá? Independente se você foi desassociado, independente se você foi para a internet expor a organização, expor o CG. Para quem não sabe, CG é o corpo governante, tá bom? Que são um grupo de 11 homens que lideram, tá bom? Esse grupo de 11 homens, eles lideram essa organização, tá? Eles lideram a religião, a seita das Testemunhas de Jeová, ok? Então aqui ele coloca todo mundo no mesmo grupo, sendo que para você abandonar uma religião, qualquer religião que seja, e até uma seita, tá? Existe vários motivos diferentes para você chegar nesse ponto de abandonar, entende? Existem diversos motivos diferentes. Então, essa frase eu já acho problemática. Ele falar que os apóstatas estão machucados com outras pessoas. Quando você fala que os apóstatas estão magoados com outras pessoas, você inclui aquelas pessoas que sofreram abuso? E quando eu falo abuso, eu tô falando aqui qualquer tipo de abuso. Eu falo sobre abuso psicológico, eu falo sobre abuso, tá bom? Eu falo sobre pedo, tá? Aquelas pessoas que sofreram também. Então, eu falo sobre crimes que foram cometidos dentro dessa organização. Eu já falei sobre isso antes, em vídeos anteriores, e vou deixar aqui as referências, porque tudo que eu falo, eu mostro as referências, eu mostro as matérias, tá bom? Então, eu gostaria de saber se esse querido, ele está incluindo, falando aqui dos apóstolos, incluindo todas as pessoas, todos os grupos, porque assim, você falar de uma pessoa que abandonou uma religião porque ela se chateou com alguém lá dentro é uma coisa. Agora, você pegar todo um grupo de pessoas que sofreram crime, que foram vítimas de um crime, eu já acho uma coisa bem diferente, entendeu? Bem diferente. Então, assim, achei essa frase bem problemática. Daí ele continua, né? Aí ele fala, em qual sentido? No sentido de falar mal da organização, em criar sites, canais, para acabar com a imagem da organização. Para acabar com a imagem da organização de Jeová. Então aqui, quando ele fala criar sites, criar canais, o que eu vejo muitas pessoas fazendo, sim, criando sites para quê? Para colocar nesse site informações que estão sendo apagadas do site oficial deles. Eles estão pegando publicações antigas e apagando essas informações do próprio site oficial das Testemunhas de Jeová, que é o site jw.org. Então, por que será que eles estão fazendo isso? O que eles estão querendo esconder? Porque, assim, são publicações que foram criadas por eles mesmos.
Eles criaram essas publicações. Então, por que agora eles estão destruindo essas publicações? Estão apagando do site oficial essas publicações? Levanta esse questionamento aqui. Porque sim, tem pessoas que fazem esse trabalho, é importantíssimo. A gente não pode apagar a história, faz parte da história. Faz parte da história deles, da religião, entendeu? Então por que eles estão apagando? Porque, inclusive eles são muito contraditórios, porque eles falam que conteúdos de anos passados e anos anteriores são conteúdo vencido. Conteúdo vencido. Isso não existe, gente. Isso entra totalmente em contradição. Em contradição, entendeu? Aí, né, que criam canais. Canais, ele tá falando o quê? Canais pode ser aqui no canal do YouTube, pode ser qualquer canal de qualquer rede social. Mas vamos falar aqui dos canais do YouTube. Eu não vejo ninguém falando mal querendo manchar a imagem de Jeová, querendo manchar a imagem de Deus. Eu não vejo ninguém manchando a imagem de Deus aqui nos canais do YouTube. O que eu vejo é as pessoas questionando as incoerências dessa organização. Até porque vocês sabiam que existe uma diferença entre organização e religião? Vocês sabiam que são coisas distintas? Vou deixar as referências aí para vocês poderem ver, tá? A diferença entre uma organização e uma religião. Daí vocês tiram as próprias conclusões de vocês. Mas vamos lá, aí ele continua, né? E em muitas das vezes isso poderia ser resolvido com uma simples conversa. Se você tem algum problema com alguém da organização, você deve conversar com essa pessoa. Você deve conversar com essa pessoa, no caso, para resolver o problema, né? Mas como que se resolve um crime? Me explica. Se resolve como? Se resolve na polícia. É lá que se resolve. É levando o caso para a polícia, levando o caso para as autoridades. E é disso que muitos dissidentes falam aqui nos canais do YouTube. Eles questionam essa falta de transparência. Por que os casos de abuso que aconteceram dentro dessa organização há muitos anos atrás, porque agora eles estão mudando. Agora que eles estão, agora que eles estão... E assim, eles mesmos não vão. Eles aconselham a vítima a ir. Agora que as coisas estão mudando. Mas assim, por que alguns anos, não precisa nem ser tanto tempo atrás não, gente, muito recentemente, por que os casos de abuso, os crimes que aconteciam dentro das congregações não eram levados para as autoridades, ficavam encobertos? Por quê? Mais um questionamento que eu levanto aqui. Aí esse querido vem falar, assim, pode ser resolvido com uma simples conversa? Um crime agora é resolvido com uma simples conversa? Não tô entendendo. Mas enfim, continuando aqui. Mais uma frase problemática que eles criaram, que essa organização criou, que é a seguinte, né, que ele também fala no vídeo. A organização de Jeová é perfeita, mas as pessoas são imperfeitas. Gente, essa frase, ela é muito problemática. Ela é problemática em vários níveis. Por quê? Por que ela é problemática em vários níveis? Porque a organização, ela é composta por pessoas, por 11 homens. Pessoas como eu, como você. Entende? Então, esses homens, eles são imperfeitos também. Então, não, essa organização não é perfeita. Não é perfeita. Daí ele continua. Sempre vai ter discussões, brigas, fofocas. Isso é natural do ser humano. O problema é quando você desconta isso em Jeová Deus. Novamente, ele traz uma questão que pode ser séria, que a pessoa pode ter sido vítima de um crime, e joga Deus no meio, joga Jeová no meio, sabe? E aí que tá, meu querido, muita gente, talvez tenha pessoas que tenham saído por esse motivo, tenha abandonado por esse motivo, por alguma fofoca, e quem sabe até uma difamação, porque vocês sabiam que difamação é crime?
Difamação é algo sério. Difamação destrói a vida de uma pessoa, tá bom? Então, difamação é algo muito sério. Mas, novamente, ele leva casos que ele, como eu posso falar, ele banaliza e ele minimiza questões graves, questões seríssimas que acontecem, tá? Que acontecem dentro dessa organização. Novamente. Aí ele continua. Porque a partir do momento que você está tentando destruir a imagem da organização, você está indo contra Jeová. Mas, gente, vamos lá. A organização é uma coisa. A organização ela é composta por homens. Jeová é outra coisa. As pessoas que estão aqui na internet falando, né, expondo as incoerências, expondo as contradições, elas não estão contra Deus, elas não estão contra Jeová, elas estão contra a organização, que é composta novamente por 11 homens, entendeu? Pessoas como eu e como você, mas que se colocam como Deus. Eles se colocam como Deus, porque você não pode questioná-los. Você não pode questioná-los. A partir do momento que você questiona essa organização, que você questiona o CG, que você questiona o corpo governante, eles já falam que você está questionando a autoridade maior, a autoridade suprema, que é qual? Jeová. É isso que eles alegam. Aí, no fim do vídeo, ele finalmente responde a pergunta, né? Então, como você pode lidar com os apóstatas? Por seguir as orientações da Bíblia e da organização, e não ficar procurando por esse tipo de conteúdo. Bloquear. E aí é que tá. Bloquear é o quê? Qual é a ação? Bloquear. Ostracizar. Daí ele incentiva as pessoas a bloquear, a ostracizar tudo e qualquer tipo de conteúdo crítico. Porque você não pode simplesmente pensar, você não pode simplesmente raciocinar com a própria cabeça. Entende? E questionar questões que são sérias, questões que são graves, entendeu? Pessoas estão sofrendo com isso, gente. Inclusive eu, que estou sofrendo ostracismo nesse exato momento. Parentes meus que não falam comigo, que ainda pertencem a essa organização e não falam comigo e me ostracizam. Tá entendendo? Aí ele incentiva, né, procurar as respostas no site oficial jw.org, sendo que muitas publicações estão desaparecendo do site oficial, tá? E lá nesse site, eles só colocam informações que são convenientes para eles, que reforçam o viés deles, o viés de confirmação deles, entende? É isso que eles fazem lá no site. No site não tem a informação completa, o conteúdo completo, não tem. Muita coisa eles deixam de fora. É como eu já falei em outros vídeos anteriores, entendeu? No site você só vai encontrar as informações que são favoráveis, entende? As informações negativas, as informações que são desfavoráveis, eles descartam, eles deixam de lado, entendeu? Aí no fim, né, ele termina aqui de uma forma muito estranha. Ele fala assim: todas as respostas estão baseadas na Bíblia, na neurociência, na ciência e na biologia. Aí ele fala que lá no site tem um conteúdo riquíssimo, que eu confio demais e você também deveria confiar. Aí, enfim, gente, não vou nem coisar aqui porque eu esqueci de escrever o finalzinho do que ele fala, mas também não é relevante o final daquilo que ele fala, entendeu? Aí ele termina desse jeito, tá, mas com base na Bíblia ele
enfia a neurociência no meio, enfia a ciência no meio também, aí enfia a biologia no meio. O que tem a ver? O que tem a ver? O que tem a ver? Sabe? Fez um balaio de gato no final e colocou, tipo assim, pra dar uma ênfase, pra dar uma, como eu posso falar? Pra dar uma certa autoridade, como se como se ele fosse uma pessoa muito estudiosa. Ele é uma pessoa muito estudiosa, ele é uma pessoa muito pesquisadora, tá bom? Muito aplicado. Aí no final do vídeo ele coloca que ele estuda sobre neurociência e ciência e biologia e pipipipopopó. Entendeu? Mas e aí, gente? Esse é um conteúdo opinativo, tá bom? Reforço aqui que é um conteúdo opinativo. Recomendo que vocês assistam o canal do Pioneiro Oficial. Lá ele traz uma visão mais religiosa, tá? Desse vídeo e desse conteúdo, tá bom? Ele traz uma perspectiva mais voltado para a Bíblia, para o que Jesus fez lá, né? Como Jesus lidou com os fariseus, tá? E ele fala sobre os bereanos, como os bereanos lidavam com esse tipo de pessoa, né, que questionavam os críticos lá na época, lá nos tempos de Jesus, tá bom? Então eu recomendo também que vocês assistam lá o canal do Pioneiro Oficial, tá bom? E do Adriano também, que são canais que eu confio, mas tem muitos outros canais aqui que eu acompanho, como Prisões Invisíveis, o Thiago, Pensamento Vivo, o Alexandre do canal Pensamento Vivo, tá bom? E muitos outros canais que agora eu não vou lembrar, tá? Mas gostaria de mencionar aqui, porque nós estamos juntos aqui no YouTube numa mesma causa, no mesmo objetivo, tá bom? Então eu acho que cada conteúdo pode complementar o outro de uma ótica diferente, de uma visão diferente, tá bom? Então esse é o conteúdo de hoje. Obrigada por assistir até aqui. Eu tô com uma meta de chegar nos mil inscritos, tá? Se você ainda não me segue, por favor, siga o canal, se esse conteúdo é um conteúdo que você gosta, se é um conteúdo que te agrada, tá bom? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, se você concorda, se você discorda, ou se você tem um ponto de vista diferente. Eu leio todos os comentários e respondo todos na medida do possível, tá? Esse foi o conteúdo de hoje e um beijo e até o próximo vídeo.